vez aqui reunidos, né, com todas as lutas espirituais, né? Essa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as lutas espirituais da maldade, né? E é verdade, a gente tem lutas. Sem sair de casa, a gente tem lutas. E se sair também tem lutas, porque o inimigo está enfurecido contra a verdade, a palavra de Deus, dessa hora que estamos vivendo, né? Nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, nos dê força para vencer, né? Como o Umbrella nos mostra, a maior luta nossa é exatamente na mente, o campo de batalha é na mente. E sabemos que Satanás está furioso, mas parece que tempo no fim, com o eleito, com a semente eleita, ele já perdeu, porque o Umbrella diz que essa noiva do último dia, ela não cairá. Ela não foi feita para cair. Ela prevalece. Ela é perseguida, ela é criticada, ela pode tentar parecer que ela está se dividindo, mas ela não se divide. Ela é única. Só tem uma palavra, só tem uma mensagem que é levada para o rapto, e ela está firmada nessa mensagem. Se alguma mente, qualquer humana, tentar desviar para o outro lado, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela permanece intacta, porque ela não tem, essa pessoa não vai cair, né? Eu vou dar uma escritura bastante conhecida hoje, São João capítulo 6, São João capítulo 6, versos 60 até os 71 por aí. Vamos tomar essa escritura para a nossa meditação nessa noite. Eu queria até hoje aproveitar até uma opinião, mas ao contrário, de outro problema não podia vir hoje, então nós deixamos, como não é possível dia de todos aí, a gente faz essa comunhão com todos, né? Vamos à leitura da palavra de Deus. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar, quem era o que o havia de entregar. E dizia: isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Deus então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos? Respondeu, porém, Simão Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós 12, e um de vós é um diabo. E isso disse ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque ele o havia de entregar, sendo um dos 12. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti por mais esse encontro nessa noite, juntamente com os Teus filhos aqui, para juntos nos alimentarmos da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ter um alimento preparado para esta noite, para que cada um possa ser edificado e fortalecido em Tua palavra, Pai.
Se nós falarmos de nós mesmos, nada se aproveitará. Mas se o teu grande Espírito vier, Senhor, e tomar a cena, e tomar a frente, Pai, deixa-nos sair de cena para que o Senhor possa fazer algo em favor de cada filho e filha nesta noite, Pai. É o nosso desejo e a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Nós estamos diante de um texto bíblico em quando o Senhor Jesus Cristo já começou a encontrar oposição do seu próprio ministério, né? Então nós sabemos que a incredulidade está desde o princípio, né? Muitas pessoas não puderam crer no Senhor Jesus Cristo porque eles, como nós falamos na semana passada, eles foram cegados. Eles foram cegados para não ver e crer na palavra de Deus. Mas outros que andaram com ele viram os seus sinais, viram as suas maravilhas, mesmo assim não puderam crer. Aqueles discípulos que seguiam ele todos os dias, viu multiplicação de pães, viu ressurreições, viu milagre mesmo, viu cura, olhos abertos, olhos de cegos abertos, ouvidos podendo ouvir, paralítico levantando, e mesmo assim não puderam ver. Chega um ponto em que ele começou a ser deixado só juntamente com alguns dos seus discípulos. Foi então que ele disse fez essa célebre pergunta: não quereis vós também ir? Porque chega um ponto, irmão, nós sabemos que nós aprendemos que nós temos que trazer as pessoas e alisá-las e mimá-las para ser cristãs. Não é assim, na verdade. A verdade é que o eleito, ele não precisa de ser mimado, o eleito não precisa de ser acariciado, porque ele é um eleito. Nós sabemos que mesmo aqui, vamos olhar a eleição de Pedro. Pedro era um eleito, apesar das suas fraquezas, mas ele era um eleito de Deus. Ele chegou ao ponto dele, quando o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem seria levado, seria entregue na mão dos pecadores, seria crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar, ele disse: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Então Jesus olhou para Pedro, porque lá atrás ele dizia que foi o diabo falando na boca de Pedro, e disse: para trás de mim, Satanás. E mesmo assim Pedro não viu nada a não ser Jesus na frente, e não sabia, ignorando ele, Satanás o estava usando, mas mesmo assim ele não voltou atrás, ele não mudou, ele não desistiu daquela chamada que ele tinha sido chamado para ser pescador de homem. Ele permaneceu firme naquela chamada. Agora, o cristão verdadeiro, os cristãos de hoje, como o irmão Brano mostra, plantinhas de estufa, precisam de ser acariciados, precisam de colocar na sombra, protegidos aqui e dali. Isso não é cristão, isso não vai para o raio, não vai para o arrebatamento, não consegue ir para a eternidade, porque aqui no mundo, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. O que ele quer dizer para nós? Que ele veio para tomar a nossa culpa, tomar o nosso pecado, tomar as nossas impurezas, tomar a nossa sentença de morte e colocar sobre si mesmo as nossas doenças e tudo. Ele levou tudo no Calvário. Nós ficamos livres de toda a sentença lá do passado no Calvário. O Senhor Jesus, ele pagou o preço total. Chegou um ponto que ele disse: está consumado. Até a natureza mostrou sinais de que algo sobrenatural estava acontecendo naquela hora, naquelas 3 da tarde. O céu escureceu, a potestade do céu foi abalado, o sol escureceu, a lua não deu seu resplendor, o véu do templo lá embaixo se rasgou de alto a baixo. Tudo aconteceu me mostrando que algo tinha sido
realmente feito, algo tinha acontecido, né? Mas no mesmo tempo que nós possamos olhar a felicidade dessa eleição de Pedro, dessa predestinação do apóstolo Pedro, podemos olhar outros que não tinham a mesma e perderam, como lá no alto, aquele soldado, aquele sacerdote diz, verdadeiramente este era filho de Deus. Era tarde, depois de o crucificar, depois de levar a sentença de morte, e zombar, e criticar, e abusar, disseram que ele era filho de Deus, agora era tarde demais. Mas Pedro estava ali sempre, e negou. Antes que o galo cantasse, ele havia negado 3 vezes. Jesus disse, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, mesmo negando que não faria aquilo, ele negou o Senhor. Mas depois de sair, chorou amargamente. Pessoa que tinha um coração contrito, só tinha fraquezas humanas. Só tinha, todos nós temos essa decadência em nós, mas Pedro tinha ela de tal forma que ali ele negou o Senhor naquela hora crucial, todos negaram. Nós sabemos que ali só algum elogio a mais para aquelas mulheres que ali estavam, que foram a si mesmo. Uma delas, a Madalena, disse, vocês estão crucificando ele por quê? Ele é inocente, nunca fez mal a ninguém. Ela foi propiciada por um daqueles soldados e disse, não deu ouvido a essa mulher. Mas era uma eleita de Deus também que estava ali para testemunhar que ali estava acontecendo algo em favor de toda a humanidade, né? Então aqui chega um ponto de dizer, quereis vós também retirar-vos? E ele não cortava a meia volta, Deus não corta a meia volta, a palavra de Deus não corta a meia volta, ela não tem meio sim e meio não, ela tem sim, sim e não, não. Quer seguir, segue, não quer, não segue, desista disso, né? E foi exatamente, e Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Pedro nunca tinha visto aquilo que ele estava vendo naqueles 3 anos ali, 3 anos e meio no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca tinha visto cenas como ele viu ali acontecer no ministério do Senhor. Chega um ponto dele chegar no dia daquela pescaria, que eles tinham batalhado a noite toda, nada conseguido. E quando o Senhor Jesus chegou, ele sentou no barco ainda. Ele estava descansado. Ele estava descansado naquela hora, mas mesmo assim sentou no barco e disse, aqui pelo lado direito. Pedro então disse, Senhor, nós não conseguimos nada a noite toda, Senhor, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Né? E chega a hora que as redes saem, pedem ajuda tudo para ajudar a tirar aquela rede superlotada de grandes peixes. E Pedro então ajoelha diante do Senhor e diz, Senhor, retira-te de mim, Senhor, eu não sou digno. Que coisa! Quer dizer, ele pediu que o Senhor me retirasse dele, porque ele era indigno de ficar perto do Senhor, na presença do Senhor, mas ele era fiel, ele era sincero naquilo que ele fazia. Então ele disse, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus declarou que ele escolheu eles, os 12, e um deles era também um diabo, ele escolheu um diabo também. Em todo canto, em todo tempo, em todas as eras, sempre teve um espírito de incredulidade ali, aliado, junto à obra de Deus, genuína obra de Deus. Né? Olha, durante as eras, a luta daqueles mensageiros, ali tinha um espírito errado do lado combatendo. Chegaram a um ponto mesmo de declarar guerra aos cristãos.
aquele que não concordasse com a determinada igreja, com a católica naqueles dias, tinham que ser mortos. Então todos aqueles cristãos genuínos eram torturados, aqueles convictos, aqueles Pedros que não negavam o Evangelho, eram levados às feras. Lembrando, traz a história deles tudo, narra detalhadamente cada um deles, o que aconteceu, porque eram predestinados para a vida eterna. Que coisa! Então, olha, às vezes nós podemos entender que nos nossos dias, a perseguição espiritual, a luta é na mente, a luta é espiritual, a luta é com o mundo que nós estamos vivendo, é com a imoralidade, é com o pecado, é com as dificuldades do dia a dia, da vida. A nossa luta é nas viagens, nas estradas, no trabalho, onde estiver, é o nosso combate, é este. Dia e noite, Satanás tem poluído tudo está poluído. Não há nada puro em lugar algum, a não ser a palavra de Deus para esta hora que estamos vivendo. Então, nós vamos tomar então isso aí como posição, uma fé predestinada, como Pedro naquele dia tomou essa posição diante de Deus. Eu tenho a mensagem do Senhor de Deus no parágrafo 90, eu vou só ler um parágrafo aqui no 90 para nós meditarmos um pouquinho. Está aqui. E Jesus, vendo isso e sabendo que alguns daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam, Jesus em Mateus 24 disse que seriam deste modo. O anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. É o que nós estamos vendo no nosso tempo, naqueles dias do Senhor Jesus Cristo, ficou manifesto que aquelas pessoas que não seguiram Ele, tudo era o contrário a Ele. Quem não é por nós é contra nós, e quem é contra nós é anticristo, porque nós somos defensores e somos filhos de Deus, somos representantes de uma mensagem nesse dia final, da qual Deus tem enviado. Nós não éramos nem dignos de crer, mas Deus nos fez crer e ver o que tem sido revelado para nós através desse ministério de Malaquias 4, 5 e 6 e Apocalipse 10, de 1 a 7. Podemos crer que isso foi revelado para nós. Todos os mistérios que estavam ocultos foram revelados, mesmo que o profeta foi proibido de falar essas coisas, mas ele levantou um homenzinho que começou a ver essas coisas como se tivesse, ele falava disso tão claro como se estivesse lendo na tela, como eu esclareci, sem tropeçar numa palavra, falando tudo aquilo que o profeta não pôde falar para nós. Era como se ele visse uma tela celestial, estivesse lendo quando falava e ninguém podia ver, somente ele. Mas Deus falou a ele todas essas coisas que nós cremos hoje, e nesse tempo que nós estamos vivendo, nós pensávamos, é igual no dia dos dois irmãos, pensávamos qual aqueles de irmãos. Apesar nós pensávamos que ele ia prevalecer, que ia continuar, que ia vencer, que ele ia chegar ao fim. Nós estamos na mesma posição, só que nós sabemos, temos uma certeza, um objetivo. O que foi nos ensinado é permanecer naquilo que foi ensinado para nós. Porque aquilo que foi ensinado para nós é a verdade. Foi nos dado Efésios 4 e 11, o quinto de Efésios, e os ministros que estão com essa palavra para anunciá-la, e a mensagem, o que está pregado para nós, está falado, está aí na mídia. Isso é o que nós devemos seguir, irmãos. Muda porque a ausência daquela pessoa tem levantado pessoas desrespeitosas, que parece que estavam esperando só que ele fechasse os olhos para mostrar seus próprios anseios e desejos, ganâncias talvez. Às vezes estamos pensando como uma pessoa
na condição desses que surgiram no Brasil, e fazer uma coisa dessas, vocês não teriam necessidade nenhuma, nem financeira, e nem também social, e nem nada, porque pessoas abastadas, pessoas com uma condição boa, tudo em boas condições, mas fizeram essas coisas, e estão manifestos para toda semente eleita, estão sendo manifestos, pessoas que seguiram, o senhor seja meu pastor, o senhor seja isso, não estão seguindo mais, eles desistiram de segui-lo porque viram que o caminho é errado. O eleito é igual aqueles peixes pegos na peneira, ele pula fora e não vai ficar na peneira de jeito algum, porque a Bíblia diz que essa do fim, essa não cairá. Pessoas boas voltaram e estão trabalhando na defesa dessa revelação. Nós somos um povo pela graça de Deus revelado, porque Deus nos deu uma mensagem profética e ainda um mensageiro que fala a nossa própria língua, para nos deixar totalmente convencidos e cientes do que devemos fazer e o caminho que devemos andar. Não há necessidade de termos dúvidas, porque não há dúvidas, não houve dúvida no ensino que recebemos, não houve dúvida em Apocalipse 10, 1 a 7, como também de 8 a 11, não houve dúvida, foi tudo esclarecido. O livrinho foi comido e é dado como alimento, que é exatamente a revelação. O livrinho foi comido e a revelação está ao nosso alcance também. É só comermos, é só nos alimentarmos, porque isso é alimento. A palavra se fez carne, a palavra é alimento para nós nesta noite. Então nós somos privilegiados, porque Deus nos privilegiou com uma mensagem para arrebatamento desse último dia. Quem diria que no mundo pecaminoso e pervertido, Deus teria que preparar um povo para ser arrebatado? Nós não estamos mais nos dias de Enoque, podemos dizer que o pecado nos dias de Enoque seria menos do que hoje. Nós estamos num tempo que a perversidade, o mundanismo está muito além do que nos tempos, quem sabe, de Enoque e de Noé. E Deus está preparando um povo, através dessa mensagem, para ser somente transformado no abrir e fechar de olhos. Parece até que a gente não creria nisso se fosse trazido há tempos atrás, há anos anteriores, porque não era tempo. Mas agora chegou o tempo de vermos essas coisas e crermos e tomarmos essas coisas como algo que Deus tem dado para nós. Caminhando um pouquinho mais, 110 aqui, o parágrafo 110 dessa mesma mensagem, o selo de Deus, que diz assim para nós: quando Jesus Cristo viu aquela igreja pentecostal cair, isso não na era da igreja, né? Daquela igreja cair, daquela igreja católica lá, e sair, e ir diretamente de volta, retornando novamente, exatamente como eles fizeram. Ele disse: o Espírito será tão parecido que enganaria o próprio eleito. Irmãos, sinceramente, toda pessoa que é levantada para enganar, ele tem sabedoria de fala, ele é dócil, ele é manso, ele é paciente, ele é astuto, ele é bondoso, mas só que tem que ter eleitos com discernimento para não crer naquilo, porque sempre torce alguma coisinha aqui e uma coisinha ali. Se você dá só uma torcidinha na revelação, já perdemos. A revelação ela é perfeita e completa, ela não pode ser diminuída nem um ponto, nem uma sílaba. Ela tem que ser da forma que ela foi ensinada e manifestada para nós. Por isso é que nós somos galardoados
pelo ensino que nos foi dado, não ser enganados. Porque os que são enganados se deixam levar. Aquele que vem para enganar, ele não trata o lado oposto também. Ele difama o lado oposto. Ele diz que só ele é que está correto. Ele diz que está seguindo a mensagem de João corretamente. Ele fica até com a tela ligada com João ali nos fundos, mostrando que ele é o ensinador fiel que está prosseguindo depois de João, e difama todos os outros que não estiver com ele, a não ser ele que está ali fazendo o que é certo. Ele traz sentimentalismo para as pessoas, ele traz sentimentalismo, que João sofreu muito, que João ficou doente, que João ficou cansado, que João ficou isso, que João ficou... É para enganar. Somente pelo afeto é que essas pessoas enganam, mas pela revelação o eleito não pode ser enganado. Então é muito importante, irmão, nós observarmos que não fomos feitos para ser enganados. É como o predestinado Pedro, nada tirou ele do caminho, nem mesmo o Senhor Jesus chama ele de diabo, isso também não tirou ele do caminho, porque ele sabia muito bem em quem ele tinha crido. Só mais um parágrafo 158, dessa mensagem, o selo de Deus, nós vamos, 158, irmãos. Por isso, irmão, nós somos um povo que temos recebido uma mensagem, uma revelação de Deus, através do mensageiro que Deus levantou para nós aqui no Brasil, né? 158. Mas você vê como esse Espírito se moveu, bem ali, em cima, e Jesus olhou e previu isso através daquela igreja. Saindo disse: a ninguém chameis pai, não useis de vãs repetições, todas essas coisas. Saiu e disse: agora acautelai-vos do anticristo, que será tão semelhante que enganará o próprio eleito, se possível. Agora, nós sabemos que nós somos avisados que ele vem com astúcia, ele vem com o mesmo evangelho, com o mesmo ensinamento que temos, só que ele vem para enganar em alguma coisa, em alguma palavra, em alguma frase. Ele vai tentar nos enganar e nos trazer para o lado contrário. Mas como o anjo veio até mim e sua comissão, o Brana mostra para nós aqui o seguinte: veja, Moisés é um homem enviado de Deus. Você crê nisso? Predestinado, pré-ordenado e feito profeta. E Deus o enviou lá, vá falar à rocha. Depois que já tinha sido ferida, disse: vá falar à rocha e dará as suas águas. Os irmãos conhecem bem esse episódio, né, de Moisés, porque o povo teve sede a primeira vez e Deus disse para Moisés: vai e fala com a rocha, vai ferir a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha, e a rocha são muitas águas, e o povo bebeu e saciou a sede. Mas a segunda vez Deus disse: vai falar a rocha. Igual a Brana fala, falar. Falar não é ferir, falar é falar. Então, vai falar a rocha. E Moisés estava tão... O Salmo declara que Moisés estava tão perturbado com aquele povo desobediente, rebelde, que ele chegou a um ponto de ferir a rocha, e a rocha deu água a si mesmo. E isso o impediu de entrar na terra prometida. Então, os irmãos notam que são pequenos detalhes que transgredimos a palavra de Deus e nos impede de coisas maiores, como Moisés. Moisés teve
de ser impedido de entrar na terra prometida, de conduzir o povo até a terra prometida, porque ele feriu a rocha indevidamente 2 vezes. Cristo não podia ser ferido 2 vezes. Ele feriu a rocha, era Cristo. Então, irmãos, como sério, às vezes nós pensarmos nessas coisas, né? Como Deus trabalha, como Deus faz as coisas. E Moisés então feriu a rocha daquela forma e deu águas, mas ele não entrou na terra. E trouxe depois aquela... Até hoje as pessoas ainda ficam pensando, Moisés morreu? Não, Moisés não morreu. Ele foi levado, ele foi recolhido. O irmão Branco diz, ele passou por um ato de morte. Ele foi passado por um ato de morte, o anjo estava com ele nas mãos, Satanás queria o corpo, e o anjo disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Esses são tirados do fogo, Moisés. Então, Moisés ele não foi morto, ele simplesmente passou por um ato de morte e foi recolhido porque havia uma missão. Nós sabemos se será o mesmo para os judeus, mas havia uma missão para eles ainda, como se cumpriu no dia da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, quando ali ele falava com Moisés e Elias. Moisés tinha passado pelo ato de morte e Elias tinha sido levado numa carruagem de fogo, mas estavam ali os dois junto com o Senhor Jesus Cristo, falando a respeito das coisas, quem sabe, do nosso tempo e ainda à frente do nosso tempo, que é Apocalipse 11. Então, irmãos, é maravilhoso nós pensarmos que a palavra de Deus, ela não pode ser tirada nem um tio, nem um ponto, não pode ser acrescentado. Por isso que as pessoas, hoje, o mundo de hoje está corrompido, o mundo está perdido. Hoje o ministério feminino, pastoral feminino, tomou conta. É uma coisa bonita, é aparente, é talentosa, mas não é de Deus. Elas fazem muito bem, elas fazem isso muito bem, mas não é de Deus. Deus ordenou que fosse feito dessa forma. Deus ordenou homens. Então nós sabemos que pela graça de Deus, nós tivemos um mensageiro, um profeta que nos deixou tudo da forma que o mensageiro pudesse encontrar essas coisas. Foi cumprir o tempo de William Branham, que foi em 2003, foi em 63 ali, que teve o seu 65 ministério, né? De 65 até 2000 e pouco, ele cumpriu o tempo que o William Branham disse que ele é responsável pela geração dele, de 2000 para trás, 2003. O irmão Branham diz, eu sou responsável pela geração que eu preguei, mas na outra geração eu não serei responsável. Então foi quando Deus levanta o ministério do pastor Osmar Franklin e traz e continua para nós de 2000 para cá, exercendo o ministério que o irmão Branham não podia falar. Não fale. O irmão Branham já era avisado, porque Deus avisou ele até sobre a cura divina. Ele ensinou aqueles homens ele disse que são personificadores carnais. O anjo chamou aquilo de bebês pentecostais. A cura divina feita por aqueles homens não era uma coisa correta, tinha algo de personificação ali. Agora, quando o irmão Branham exerceu o ministério de cura, ele exerceu da mesma forma que o Senhor Jesus exerceu. Vá, tenha fé, você receberá a sua cura. Ou de uma mulher tinha um papo, ele disse, pega um cordão, mede aqui, cada dia você vai medindo e cortando um pedacinho. Até que chega aquele 3 ou 4 dias que vai diminuindo, até terminar por completo. Era dessa forma. É como ele disse, vai, você está curado, você crê? Ah, creio, Senhor. O homem foi embora, não estava curado. Para o incrédulo ele não estava curado, mas pela fé ele estava curado. Então, quando ele caminhou alguns dias, quando chega lá no salão do barbeiro, né, nós sabemos que o barbeiro começou a zombar dele. Pois é, meu senhor,
O senhor foi curado, né, na campanha, lá do profeta, lá o senhor foi curado. Sim, eu fui curado pela graça de Deus. De repente, os olhos dele abriu, ele jogou aquele ventão para fora e saiu gritando para a rua. Era assim, a mesma coisa de Jesus. Untou os olhos do cego e diz: vai lá no tanque de Siloé, e vai representar o sacerdote, e depois que o homem foi ver. Então, irmãos, os outros, o irmão Branham diz, o irmão Arlen, ele orava por 500 pessoas, e o irmão Branham diz que quando ele orava por 5 ou 10 ou 20 pessoas. Por quê? É um dom pervertido. As pessoas tinham muita coisa, como levantou no nosso país, homens com cura divina, levantando-se. Mas então Deus enviou esse dom à terra, é um dom que Deus enviou à terra. O William Branham foi um dom de Deus enviado à terra para curar, para libertar e também representar o ministério que o Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, dizia: quando o Filho do Homem vier e encontrará fé na terra, é exatamente quando ele veio no corpo de William Branham, a partir de 28 de fevereiro de 63, quando foi levado à nuvem e desceu à terra, já era Cristo nele, fazendo as obras maiores do que no dia de Cristo lá atrás. Jesus diz: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores, porque eu vou para o meu Pai. O irmão Branham fez questão de nos mostrar que nos dias do Senhor Jesus Cristo não houve nenhum haja, não houve nenhuma palavra haja. E nos dias do ômega, no ministério do irmão Branham, houve sim. Profetize. Tem esquilo? Não? Profetize. Quantos que você quer ali? Então não vai dizer: haja 3 lá. De repente eu tinha 3 esquilos lá na árvore. O peixinho estava lá com o intestino todo arrancado, com o pé saiu, fisgou um anzol grande lá. Você fala do peixinho, chama o peixinho à vida. Ele diz: peixinho tirou vida, e de repente o peixinho consertou e saiu andando. Nos dias de Jesus isso aconteceu, irmão, a multiplicação dos pães, a ressurreição dos mortos, e a transformação da água em vinho, e a figueira que foi seca. Mas nos dias de William Branham aconteceu tantas vezes mais. Por isso eles estavam tipificados sempre. Elias e Eliseu tipifica o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. O ministério do último dia recebeu porção dobrada do ministério do primeiro dia, que era quando Jesus veio aos judeus para a remissão dos nossos pecados, que foi pago na cruz. Mas nos dias finais, quando ele vem para revelar, os milagres são dobrados. O que aconteceu? Coisas inexplicáveis aconteceram nos dias do ministério do nosso profeta. Agora, quando ele vem para a abertura da palavra no ministério nosso aqui no Brasil, ele não houve nenhum milagre natural, mas exatamente é um milagre sobrenatural. O Branham diz: não há maior milagre do que a salvação, do que a eleição de uma alma. Esse é o maior milagre, e as pessoas não sabem reconhecer, porque a alma ela tem um preço impagável. Não há valor que pague o valor de uma alma, não há dinheiro que pague, não há riqueza que pague, porque é um preço impagável. Então nós podemos crer, irmãos, que o que temos é o bastante para irmos para o rato. É só nós cultivar isso, cultivar aqui dentro, porque o diabo sabe isso também. Só que ele não consegue, ele estremece, ele não cultiva. Mas nós temos que cultivar essa revelação, esse ministério que tem sido dado para a esposa, de comer o livrinho, que é a revelação. Você crê em toda a revelação que foi dada, e isso é o que foi dado para nós tomarmos isso, né, irmão? Então aqui está mais um pouquinho, aqui. Mas um homem
que já nasceu do Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte, aleluia. E todo o inferno nunca o estremecerá. E isso mesmo, não digo que ele não cometerá erros, não direi que ele não escorregará e não cairá, isso mesmo, mas logo que possa firmar os pés de novo, os seus olhos estão fixados na estrela além, e isso segue adiante, claro. Isso nos encoraja, né? Às vezes a gente escorregamos, às vezes tropeçamos, às vezes faltamos, mas os nossos olhos estão fixados ali. É como Pedro, né? Pedro estava com os olhos fixados no Senhor. Ele começou a andar por cima das águas, mas os olhos estavam fixados no Senhor. Pois só de afundar e disse: Senhor, socorre-me. Foi na hora. Socorro veio. O Senhor puxou para cima. É só nós estar com nossos olhos fixados lá. Eu falhei, mas Ele não falhou. Eu sou imperfeito, mas Ele foi perfeito. Eu sou impuro, mas Ele foi puro. Eu sou indigno, mas Ele foi digno. Então nós não temos que escorregar e depois eu não vou mais não, porque eu falhei. Isso é o fracassado que faz isso. Nós não somos fracassados, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então seus olhos estão firmados na estrela e ele segue adiante, claro, eleito, como Pedro. Pedro não desistiu. Para onde iremos? Para onde? Para onde iremos nós? O Senhor Jesus não me mostrou esse caminho algum que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está afirmado na vida. Estou terminando porque eu prometi diminuir o tamanho dessas falas aqui. Aqui deve, um profeta envergonhado, deve ser o momento mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar. Os tempos vão mudar. O velho vai se tornar jovem. Isso para mim é uma boa notícia, né? Lembra mais? A pessoa de 16 anos, 19, 20 anos. Isso é a idade passada, ainda ia, mas depois é eterno. Não, beleza. Eu vou deixar ali, ó. Por que eu estou pintado de preto? Disso eu também estou. Porque as dela não acho mais azul, se tapeia a minha não. Todo pintado de preto, daqui uns dias eu estou numa pretura só. Mas um dia ele vai voltar para o normal, né? Pela graça de Deus. Um dia isso vai voltar. Um dia nós seremos transformados, mudados. Deve ser o momento mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar. O velho vai se tornar jovem. Oh, que coisa! A morte vai fugir. A doença não existirá mais. Não mais há reuniões de oração pelos enfermos. Não há mais reunião de oração pelos perdidos. Mas Deus virá e tomará os eleitos dos 4 ventos da terra e os unirá sob a sua própria asa e viveremos e reinaremos com Ele para sempre em seu céu. Então nós somos mais do que vitoriosos. Há uma promessa. Como diz os eleitos que o Dom Branda viu lá na ET, quando ele foi na quinta dimensão, que ele falou: mas eu estou pregando o mesmo evangelho que Paulo pregou. Aí ele ouviu aquela multidão gritar assim: nisso estamos firmados. O Dom Branda viu os convertidos dele. Nisso nós estamos firmados também, porque além do irmão Brando, nós ainda viemos daí João, que veio lá da era apostólica, o mesmo João que nós vemos, veio da era apostólica como realmente um representante para o nosso dia. Porque quando o profeta come o livro, exatamente porque João havia, na visão, sido dado a João a ordem que o livro tinha que ser comido. Quando João, o ministério vem nessa época final, tem até uma mensagem de João viu João, lá do passado João
viu João cá no futuro, João viu João cá no futuro. O que nós podemos fazer? Nós estamos agradecidos por tanto o que Deus tem nos dado. Só mais um pouquinho, só um pouquinho. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente em uma parte da palavra e negar alguma parte dela? O verdadeiro profeta de Deus, nesse último dia, proclama toda a palavra. As denominações o odiarão. É o que nós esperamos. Suas palavras podem ser tão rudes quanto a de João Batista, que os chamou de víboras, mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rápido. Amém. Graças a Deus. Né? A semente real de Abraão, com uma fé igual à de Abraão, sustentará a palavra com ele, porque eles são predestinados juntos. Nós não podemos falar nada menos do que Abraão falou, crer nada menos do que Abraão creu, e nós somos predestinados para este grande tempo. Né? E deixe que levante os falsos, deixe que levante os mentirosos, deixe que levante alguns que estão interessados até mesmo em fama, popularidade ou qualquer coisa a mais, porque o nosso desejo, como diz o irmão Benevaldo, o nosso desejo é ir embora daqui, é tomar o nosso voo e ir embora. As manchas vão acabar, então vai ser só beleza. Que beleza, né? O irmão Brana, quando estava lá, ele viu uma senhora, viu lá uma lindona lá, uma jovem, e o anjo disse para ele: você lembra daquela ali? Ele disse: eu não lembro, não, senhor. É aquela que você conduziu ao batismo nas águas com 90 anos de idade. Aquele jovem. Ele teve uma filha, a Sharon, filha dele. Não, papai. Eu falei: o quê? Eu não tenho uma filha desse tamanho. Eu sou Sharon, sua filha. Tudo lá mudou. Que coisa! É maravilhoso. Paulo vem nos conta alguma coisa, mas ele não podia contar tudo, mas o irmão Brana, o profeta, vem nos conta tudo através de João, e nós sabemos tudo. A manifestação, a transformação dos nossos corpos e o preparo para subirmos. Que Deus abençoe a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, meu Pai, por este momento que estamos falando Tua palavra, Senhor, revivendo, Senhor, aquele alimento que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Que a graça e a misericórdia seja conosco, Pai. E nos guiar pela palavra toda a verdade, Pai, porque isso é a verdade do qual nós temos crido e confiado que o Senhor tem nos pré-ordenado para crer e ver essas coisas e vivê-las, Pai, não estremecendo, mas firmados nela, Pai. Então nós desejamos a nossa súplica, Pai. Abençoa os teus filhos nesta noite. Leve-os ao lar sob a tua proteção e graça, Pai. Dê graça como Marcelo vai vencer a si mesmo, vai vencer e cada barato, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.